Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais. E você sabia que atrás de cada CNPJ existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que vive o que muitos apenas prometem. Ele impacta através de eventos, mentorias e transformação. Ele é sócio do Pablo Marçal, empresário de múltiplos segmentos e já produziu milhares de eventos por todo o Brasil. Hoje, ele está aqui para compartilhar os segredos dos bastidores do sucesso, da postura masculina no casamento, do posicionamento da liderança e do poder de comunicação. Recebam ele, o Wellington Moreira. Muito bom! E aí, gente? Muito bom estar aqui, Priscila. Muito bom estar aqui. Você que já está vendo esse vídeo aqui, a Priscila perguntou, Wellington, qual a expectativa? Eu falei, nenhuma, não tem expectativa. Eu sempre falo para as pessoas, não crie expectativa, mas você pode ter resultados, desde que você faça. E eu tô aqui por quê? Porque eu aceitei o convite, adoro estar nesse tipo de evento e muito bom você ter me convidado, tá? Estamos aqui, bora lá. É uma honra. Eu já tive uma reunião com ele, onde teve vários insights, onde ele me ensinou muitas coisas e tenho certeza que esse episódio vai ficar incrível. Vai ser brabo demais. Pena que a Morgana não veio. Mas ela vai vir. Mas vai vir. Wellington, antes de você se tornar esse empresário de sucesso, quem foi você há 20 anos atrás? Muito bom. Quem sou eu? Aí começa aquelas pessoas que são prolixas falam assim, não, então, quando eu tinha 5 anos... Bom, vamos lá. Eu tenho 45 anos. Não, 47, gente. Errei minha idade. Tenho 47 anos. Estou casado com a Morgana há 25 anos. Você mesmo falou, sou multiempresário. E o que é legal? Porque eu vim de uma raiz muito humilde, né? Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Foi criado lá muito tempo pela mãe, né? Junto com tias, criado pela avó também. Mas o que é legal? Porque eu vivi muito tempo no interior, sabia? Já trabalhei na roça. Lá, quando eu morei lá com a minha tia, eles tinham serraria, ajudava na serraria. Eles tinham também gado, né, de leite, a gente também fazia tudo isso relacionado à questão de tirar leite, essas coisas assim. Então, o que acontece? Eu vim de uma raiz muito humilde no sentido de viver no meio do mato mesmo, viver na roça. Não minha vida inteira, mas durante muito tempo na infância. Só que o que isso é bom, sabia? Sabe o que isso é bom? O que você imagina que é bom viver num ambiente desse? Na roça? Forja caráter. Animal. Principal que eu falo, a gente não vira Nutella. Não vira Nutella. Até eu falo muito assim, tem gente hoje que é muito Nutella, sabe esse termo Nutella? Sim, sim. Então a gente aprende a ser pau na máquina. Eu sempre falo assim, Priscila, que eu sempre fui um cara pau na máquina com as coisas. Até eu vou falar algumas coisas de relacionamento aqui, Sim. Que muito homem que acha que é homem não tem coragem de falar, mas eu vou falar aqui. Aguarde até o final, vou falar umas coisas, vou abrir meu coração de coisas que eu fui muito ruim ao longo da vida. Só que uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre fui pau na máquina, trabalhador, isso nunca faltou. Vem da onde? Dessa raiz, entendeu? E é interessante você falar disso, que realmente esse trabalho braçal faz com que forje o caráter, transforme um homem. Só que a visão? Porque muitas pessoas que trabalham com isso também ficam com uma visão muito limitada. E da onde surgiu a sua visão para ter se tornado aí esse grande empresário? Olha, até uma coisa que eu falo muito hoje para as pessoas é o poder do ambiente. Poder do ambiente. E tem um segredo desses 5 dedos aqui que eu vou falar para vocês depois, mas o primeiro dedo é você estar em novos lugares. O que acontece? Eu, até os 9 anos de idade, morei com a minha mãe em várias cidades, né? Com a minha mãe e com meu pai morreu de 8 anos. E depois, dos 10 aos 15 anos, eu morei, né, no interior. O que acontece? Com 15 anos eu fui para a cidade grande, voltei para a cidade grande, lá em Joinville, em Santa Catarina, e já com 14 para 15 anos. E logo depois, ali, alguns meses depois, eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei com carteira assinada desde os 15 anos de idade. Legal que eu trabalhava à noite, então assim, eu estudava à noite no colégio, saía e ia trabalhar da meia-noite, das 11 da noite até as 6 da manhã. E fiquei muitos anos assim. Agora, olha só que doido, eu tinha uma proximidade muito grande com o meu chefe. E ele é um cara, uma pessoa espetacular, um cara de muito valor. E eu lembro que por ter essa proximidade, eu já comecei lá a ver coisas do seguinte sentido. Cara, você pode ser empresário. Eu lembro que a minha mãe, uma frase da minha mãe que... Sabe aquelas frases que você lembra que a sua mãe fala, que você só lembra depois de 40 anos?
Alguns anos atrás, me veio na memória uma lembrança que a minha mãe falou, e eu não lembrava disso. Quando eu estava nessa época lá em Santa Catarina, em Joinville, eu tinha 14 para 15 anos, aí começa aquilo lá, procurar emprego. Eu lembro que eu vendia pão de bicicleta, fazia algumas coisas assim. E daí, eu lembro que na época lá, existia uma empresa de ônibus. E daí naquela época tinha cobrador. Existe cobrador de ônibus em São Paulo? Não. Existe? Tá, naquela época tinha. E daí muita gente ia começar trabalhando como cobrador de ônibus, que podia, né, menor. Naquela época podia menor de idade lá, a legislação é diferente de hoje. Então eu lembro que surgiu uma oportunidade. Nossa, você pode ser cobrador de ônibus. Para começar, ganhar um salário mínimo e tá tudo certo, não tem nada de errado. Aí eu lembro que a minha mãe falou assim, a minha mãe não deixou. Ela falou assim, Wellington, não, você não vai, porque você pode pegar algo muito melhor. Eu sempre fui muito inteligente, minha mãe sabia disso. E eu lembro que um dia minha mãe falou assim para mim no telefone, cara, você tem que pegar, você tem que... Imagina, em 1993, ela falava assim, você tem que sonhar em ganhar 5 mil, 7 mil. Imagina aquela época, é como se fosse hoje 100 mil reais, sabe? Então ela começou a falar muito essas coisas para mim. Eu lembro de uma cena mesmo, ela falando para mim, acho que no telefone, alguma coisa, ela falando assim, cara, você tem que pensar nisso, imagina você daqui a um tempo com isso. Então eu lembro muito bem que existia pressão de algumas pessoas da família, não, o Wellington tem que ir lá trabalhar para ser cobrador. Não tem nada de errado começar assim. Só que a minha mãe já queria, já estava colocando na minha cabeça algo maior. Resultado, quando eu comecei a trabalhar, olha que doideira, eu entrei numa empresa, essa que está lá do meu chefe, por indicação do amigo meu, porque a gente estudava no primeiro ano lá do segundo grau, aí ele começou a trabalhar numa empresa, me indicou outro amigo, começamos a trabalhar lá. Só que era muito trabalho tinha na época, virava noites e noites trabalhando. E eu gostava, por quê? Porque, olha só, você faz hora extra e ganha a mais, não era? Cara, eu triplicava meu salário com hora extra. Naquela época podia, né? Sim. Hoje em dia acho que não pode mais tanto. É proibido trabalhar hoje, entendeu? Então, aquela época era muito bom. Então, lá eu já comecei a entender, cara, olha só, existe um mundo diferente. E depois, rapidinho, 2 anos depois, já fui para Floripa, mudei para lá, que abri uma filial da minha empresa, então já comecei a ter essas ideias, sabe? Então, começou lá esse poder do ambiente. E no ano 2000 exatamente, depois de eu trabalhar uns 5, 6 anos com carteira, não, 7 anos com carteira assinada, eu tive um trabalho na minha vida inteira. Uma carteira assinada durante 7 anos numa empresa e depois já comecei a empreender. Que daí uma pessoa que trabalhava numa empresa lá, né, que é a empresa que eu trabalhava, me convidou para ser sócio de uma empresa. Aí começou minha vida empreendedora, entendeu? Entendi. E você falou que perdeu seu pai aos 8 anos. Uhum. Você teve que lidar com alguma dificuldade por conta da paternidade quando você resolveu empreender? Vale melhor sua intenção com essa pergunta, para mim dar a resposta correta. Dificuldade em que sentido? A perca com o pai muito novo, teve muitas coisas que ele deixou de te orientar, Sim. de formar seu caráter ali com você, te ensinar. E quando a gente empreende, a gente enfrenta ali os nossos principais fantasmas, busca o autoconhecimento e muitas coisas travam. E Sim. travam pela nossa infância. A falta do seu pai, uma perca muito novo, teve algum impacto negativo? Olha, no início eu acredito que não. Ao longo dos anos, tá? Até vou falar daqui a pouco sobre algumas características que eu fui descobrir quando tinha uns 5 anos atrás. Fui descobrir algumas características que eu tinha muito ruim. Isso veio sim da falta do pai, ok? Mas vamos voltar lá para essa época. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha muito problema. Por quê? Eu sempre fui muito pau na máquina, igual eu falei. E eu era muito bom naquilo que eu fazia, tecnicamente. Agora, olha que bênção, eu fui convidado por uma pessoa, né, que trabalhava naquela empresa lá para ser sócio. Então, no fim, éramos 3 sócios. Eu era a parte operacional, mais novo, na época eu tinha 20 anos, de 21 anos mais ou menos. Então, eu era muito bom na parte operacional mesmo. Um outro sócio era do comercial e o outro sócio mais velho ainda, ele era da parte administrativa. Então, o que acontece? Eu pude, como se eu tivesse assim, é como se eu tivesse eu lembro que o meu sócio mais velho lá, eles cuidaram da parte administrativa como se fosse alguém que já tinha várias empresas, tinha conhecimento, então eu fui sendo moldado ao longo do caminho, entendeu? Você teve esse respaldo. Eu tive esse respaldo, então eu não estava sozinho. Entendi. Olha que doido, foi uma junção muito boa, porque parte operacional, uma parte de vendas e outra parte de administração. E você assumiu qual parte? Oi? Eu era operacional. Operacional. Mas olha só que doido, esse é um código poderoso para hoje. Muitas pessoas, Priscila, chegam para mim e perguntam assim, Wellington, então, eu estou precisando de um sócio, ou eu quero um investidor, ou... Ok, muitas pessoas procuram assim. A gente está num ecossistema gigantesco do Pablo Marçal. Todos os dias aparecem pessoas falando, eu preciso de... Não sei se faz essa pergunta para você. Aí a pessoa chega assim, eu estou precisando de um sócio. Eu faço uma pergunta, para que você precisa de um sócio?
Ah, eu preciso de um sócio que eu preciso investir na empresa. Daí eu falei, você não precisa de um sócio, você precisa de dinheiro. É muito diferente. Então hoje, a indicação que eu dou para todo mundo, isso aqui fica para você que está vendo aí. Se você pensa em ter um sócio, pode, desde que ele seja complementar a você. Então ele tem que ter os mesmos propósitos, os mesmos valores, tem que ser complementar, ou seja, algo que você não tem. Aí faz sentido total. E lá, quando a gente começou, era isso. Os 3 deram muito certo. A gente ficou durante 16 anos com uma empresa. Bastante. Muito tempo. A gente acabou fechando a empresa lá em 2016. Mas 16 anos com a empresa, mas porque éramos complementares, você entende? Então, isso é um código poderoso para hoje em dia. Você quer um sócio? Tudo bem. Às vezes não precisa. Às vezes pode ter um gerente. Sim. Às vezes você pode pegar alguém que só invista no seu negócio, entendeu? Mas no fim, sim. No começo eu não vejo hoje que teve problema a falta do pai ou não, porque eu tive outro respaldo lá. Entendi, então isso ajudou muito. Contou muito, talvez, se você tivesse assumido sozinho aí uma empresa. Exato. Entendi. E teve algum momento que você chegou a quebrar ou teve alguma dificuldade muito grande quando começou a empreender? Sim, vamos lá. Nesse tempo, quando a gente começou lá, essa empresa com outros 2 sócios, a gente foi muito bem, né? A gente ficou 16 anos com a empresa. No final, a gente começou a ter desavenças naturais, desgastes naturais lá, a gente acabou fechando a empresa. Mas foi um tempo muito bom. Por quê? Porque a gente pegou um hype de mercado. A gente criou como se fosse criando um mercado novo. Não tem inteligência artificial hoje? Sim. É como se a gente tivesse criado uma empresa de A a B no começo. Então a gente fez algo muito disruptivo na época. Então foi algo que a gente rampou durante muito tempo. A empresa foi muito bem mesmo durante muito tempo, né? Então a gente teve essa facilidade. Agora, você perguntou se eu já quebrei? Já. Porque o que acontece? Depois, né, o que a gente separou, aí eu juntei uma empresa, assim, algo que eu tinha lá, com a empresa da minha esposa, né, uma empresa de eventos que a gente sempre teve, e a gente começou a trabalhar junto mesmo, vamos entrar nesse papo daqui a pouquinho. Só que a gente começou a trabalhar junto. E daí, desde essa época, em 2016, a gente passou muita coisa pesada. A gente passou crise lá em 2016 mesmo, né, coisa do governo. Não que é uma desculpa, né? O governo não é desculpa, mas a gente já chegou praticamente a quebrar. Recentemente, não faz muito tempo, também a gente passou muito problema, a gente praticamente perder tudo, entendeu? Ter que recomeçar. Então, sim, a gente passou por várias coisas, sim. Isso é muito bom. Sim, por que é muito bom? Cara, é muito bom por quê? Não estou falando que você precisa buscar o abismo, não estou falando que você deve buscar a ruína. Só que se você já passou, isso é animal, porque você tem casca, você tem repertório, você sabe como não fazer. Inclusive o Pablo Marçal, né, meu sócio, ele fez agora, recentemente, não sei se você viu aquela, o Pablo fez ele fez 1 bilionário versus 30 pobres. Eu não assisti. É doideira, assista. Tá rolando muito isso hoje em dia, que tem lá 1 bilionário versus um empregador versus 30 demitidos, um cristão versus 30 ateus. Tá rolando muito, é muito legal isso para ver. Então o Pablo fez um episódio lá chamando 1 bilionário versus 30 pobres. E foi doideira demais. Aí o que acontece? O Pablo tava falando com uma pessoa e esse cara já quebrou 2 vezes. Aí o Pablo assim, cara, beleza, quem que você acha que eu me chamaria para ser sócio? Você quebrou 2 vezes ou o cara ali que nunca quebrou, que tá na faculdade? Aí todo mundo ficou sem entender. É óbvio que eu te chamar, cara, já quebrou 2 vezes, você sabe como não fazer. Você sabe 2 formas de não quebrar. Você tem casca, então aquele cara tá na faculdade, o cara não passou nada ainda. O cara não tem ainda uma gestão emocional para as coisas, você já tem. Então o que eu falo? Se você passou alguma dificuldade, se você quebrou, se você hoje está muito mal no seu negócio, acredite, você é bom. Porque você consegue muito mais do que você está hoje. Você já sabe, passou experiência. Se tiver depois oscilação normal de economia, você já passou por isso, entendeu? Por isso que eu digo que é bom. Não precisa buscar isso. Mas se passou, use de combustível. E por que você quebrou? Não, o que acontece? Chegou a época lá mesmo que a gente tomou algumas decisões, por exemplo. Isso é muito bom, Priscila, até por conta do que você fala, tá? O que acontece? Chegou na época lá em 2016, 2017, a gente pegou, que daí eu fui começar, né? Juntei as empresas, minha e da Morgana, e a gente resolveu ter um posicionamento diferente. A gente começamos a pegar uns funcionários que eu tinha lá na outra empresa, a gente começou a fazer algo diferente. Então a gente teve um problema, por quê? Porque a gente tinha um custo fixo muito alto. Olha que doido. A gente apostou em ter um custo fixo muito alto na época, e daí tinha um problema ainda de economia, que às vezes só faturava bem, outro mês faturava mal. É óbvio, tinha questão também comercial às vezes, que eu poderia ter, né, feito coisas diferentes, não importa. Mas o aprendizado. Então a gente tinha um custo fixo muito alto, começou a ter muitas oscilações no faturamento e tiveram fatores externos, ainda que ferrou a gente. Coisas externas aí que não veio o caso, né? Alguns problemas mesmo pessoais, algumas coisas que aconteceram que acabou mesmo, chegou uma época que a gente falou, cara, cadê?
acabou o dinheiro, acabou tudo, e pegar empréstimo, e não saber de onde tirar, situações insustentáveis, a gente passou por isso, entendeu? Agora, o que é doido? Essa frase é para corte. Você falou uma coisa que por trás de cada CNPJ tem o quê? Um CPF que um nunca CPF desistiu. que nunca desistiu. Muito bom, gostei dessa frase. Por trás do CNPJ tem um CPF que nunca desistiu. Você sabia que empresa não quebra? Você que está vendo aqui. Nossa, Wellington, mas a minha empresa está quebrada. Empresa não quebra. Quem quebrou foi você. Quem quebra é o CPF, não é o CNPJ. Quer ver por que a empresa não quebra? Vamos supor que a tua empresa hoje está quebrada. Eu vou te provar que o que quebrou foi o CPF e não a empresa. Tira você da empresa, do jeitinho que tá, e pega qualquer desses caras que são gigantescos no mercado. Pega o Flávio Augusto, um desses caras que são muito brabos. Tira você e coloca ele. Duvide se em 3 meses a empresa não explode e se torna uma referência no mercado. O problema é a empresa? Não, o problema é você que quebrou. Então não é a empresa que quebra, não é o CNPJ, é o CPF. Por isso que o CPF nunca pode existir. Isso aí. Isso que você falou é muito importante também, essa questão de custo fixo. Nós, como contabilidade, a FTP Contábil, ela toma muito cuidado com as empresas nesse sentido, de ter uma contabilidade exata, de fazer reuniões mensais com os clientes, para a gente ver o custo fixo e alertar. Porque tem muito empresário que não sabe que tem que ter esse papel com o contador, que acha que o contador é para enviar guia, enviar a folha de pagamento, e não é. Isso é passado. Você precisa de um contador consultivo, alguém que ajude. Imagina, o empresário de sucesso que faltou muitas vezes uma orientação de um contador, de falar, Wellington, vamos ver seus números, se a gente projetar isso para 6 meses, você vai quebrar, o custo fixo é muito alto, o que dá para reduzir? Então isso é muito importante porque é onde muitos empresários quebram, e você não precisa quebrar, tem uma contabilidade estratégica. Até sobre contabilidade, eu tenho uma frase que é muito boa, que é o seguinte. Você concorda com contabilidade? As pessoas falam assim, quanto você cobra por mês? Não, o outro contabilidade cobra R$200 a menos, R$200 a mais, certo? As pessoas acham que contabilidade é commodity, certo? Sim. Que não, eu não preciso investir. Olha que doido, essa frase é muito boa. Então, às vezes, você pega e fala assim, não, eu vou pagar bem pouquinho para contabilidade, né? Então, você finge que paga e a contabilidade finge que presta o serviço. Essa é a frase, entendeu? É isso mesmo. Você finge que você paga e ela finge que presta o serviço. Ela vai só pagar a guia e não vai ser consultivo. Então, a sugestão que eu dou para todo mundo, vai por mim. Invista em contabilidade primeiro, que tem pessoas lá que estão preocupadas com você. E a Priscila falou, você faz reunião mensal com os empresários? Sim. Brabo isso, hein? Muito bom, gostei disso aí. Dependendo da empresa, sim. Claro que tem muitas empresas que não têm toda essa necessidade. Claro. Aí é trimestral, mas a maioria de mas grandes você se coloca empresas, à disposição. Sim, exatamente. Muito bom. E invisto seriamente para isso. Muito bom. E vamos lá. Então tá, e começou sua trajetória no mundo dos eventos. Qual foi, assim, um grande evento que você e a Morgana produziu, que você falou, esse é o meu negócio? Olha só, a empresa de eventos que nós temos há 20... Quanto tempo, gente? 25 anos. 25? Quase o seu tempo de Não, 2006... Não, nós temos 20 anos. 20 anos, tá? Quase 20 anos. Nós temos uma empresa de eventos e quem começou a empresa de eventos foi a Morgana. Eu já tinha essa outra empresa com outros sócios e a Morgana, ela que começou a empresa. A Morgana tem uma história sensacional. Por quê? Lembra que a gente estava falando nos bastidores? Você é muito executora? A Morgana é muito executora. Então ela bota coisa na cabeça, vai e faz. Então a Morgana tem uma história que ela começou lá a trabalhar também, né, em CLT, essas coisas, mas rapidinho, óbvio que eu também fui incentivador, ela já abriu empresa de eventos lá em 2006. E já começou, olha, poder do network. Eu quero falar de networking aqui, é o que a gente estava falando nos bastidores. Sim. A Morgana começou a empresa, só que eu já tinha 6 anos de empresa com grandes clientes na minha empresa. E a maioria dos clientes que eu tinha era agência de publicidade, que tem grandes contas de grandes clientes. Então, quando a Morgana abriu empresa de eventos, eu já comecei para todo mundo do meu, né, que eram clientes meus, falar, olha só, eu sei que vocês fazem eventos, então tem aqui minha esposa que começou. Então, tanto que o primeiro trabalho da empresa de eventos, o primeiro grande, a Morgana tinha feito alguns bem pequenininhos, já no primeiro 6 meses de empresa, no primeiro ano, vamos falar assim, a Morgana já fechou um trabalho gigantesco para um cliente no estado inteiro. É mais ou menos assim, a Morgana, em poucos meses, ela saiu assim de ganhar, sei lá, 3 mil reais. Isso foi em 2006, gente, era muito dinheiro. 3 mil é como se fosse 10 mil hoje, né? Então ela tinha muito sucesso como promotora de eventos, ela era promotora mesmo, ela entregava panfleto, fazia degustação,
Só que ela começou a crescer nessa carreira, né, de eventos até chegar no topo, aí ela decidiu empreender. E de repente, deu alguns meses depois, ela ganhava 100 mil reais por mês. Por quê? Porque a gente começou a faturar muito com empresas de eventos por conta de networking. Porque eu cheguei e falei, olha só, minha esposa faz isso, nós temos a empresa. Então a gente já começou lá na época a fazer trabalhos muito grandes e, óbvio, muito bem feitos, né? E consequentemente a gente começou a crescer muito. A gente não cresceu como a gente deveria, por quê? Porque daí faltava para a Morgana um pouco de... Ela não delegava muito. Eu também tinha uma empresa que tinha sucesso, mas não era empresa gigantesca. Então faltou aquela época drives para a gente saber que a gente precisava crescer muito mais. Sabe que a gente ficou na zona de conforto um tempo? É mesmo? Porque, imaginei, eu já ganhava bem na empresa que eu tinha. Em 2016. Não, 2006, 7, 8, 9. Bem antes. Eu faturava muito bem, já ganhava bastante dinheiro lá com a minha empresa. A Morgana, imagina, começando, então a gente ganhava muito. Eu ganhei muito dinheiro a minha vida inteira, tá? 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar numa empresa que eu te falei lá, quando eu fui para Florianópolis com 17 anos, eu já ganhava 10 salários mínimos na época. Meu Deus. E hoje 10 representa o quê? Uns 50 mil? Não sei. É como se... Não era assim, não. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.500. É como se fosse assim, uns 20 mil reais hoje. Eu sei Entendi. porque o salário mínimo hoje... Sim, eu tô fazendo a conta com que eu... Mas é muito. 17 anos. E hoje tem digital, né? Então é fácil ganhar, Sim, mas sim. antigamente não. Eu sempre ganhei muito dinheiro, mas sempre fui horrível com gestão financeira. Se não fosse a Morgana na minha vida, tava ferrado. Então o que acontece? A gente começou a fazer grandes eventos. E só para terminar então, resultado, nós temos aí quase 20 anos de empresa, né? A gente fez muitos trabalhos muito grandes. Por exemplo, uma época a gente organizou o Carnaval de Florianópolis. Não o desfile, mas tinha um grande patrocinador, que foi uma empresa que a gente trabalhou muito tempo, para Casas Bahia e Ponto Frio. Todos os eventos que tinha no estado de Santa Catarina e também em outros no Rio Grande do Sul, a gente que fazia. A gente chegou a organizar eventos gigantescos para milhares de pessoas. Só que além disso, é óbvio, né, ao longo dos últimos anos, a gente fez muitos eventos corporativos. Para o Pablo mesmo, né, quando eu comecei a conviver com o Pablo, lá sendo mentorado dele, eu já fiz evento para o Pablo num ginásio para 8 mil pessoas em 24 horas. Aquele lá que foi quando ele se candidatou? Não. Foi Antes, outro? tipo, chamado dos generais, por exemplo. Evento no ginásio da Entendi. Portuguesa, 8 mil pessoas, em 24 horas eu lá sozinho, com uns 3, 4 pessoas lá organizando o evento inteiro, entendeu? Entendi. Então são coisas aí que... Não, depois tinha outras pessoas ajudando, claro, mas são coisas que a gente vai tendo muita experiência, sabe? Legal. Já trabalhei em campanha política. Ah, é? Nós trabalhamos aí o governador de Santa Catarina atual, que é o Jorginho Melo, na época ele era senador, e na época daí nós organizamos todos os eventos da campanha política dele no estado inteiro, no ano de 2022. Nossa, Isso foi bastante autoridade no setor, bastante hein? mesmo. E falando em Pablo Marçal, Sim. como que foi esse encontro e como você conseguiu passar de mentorado a sócio? Todo mundo quer saber como virar sócio do Pablo Marçal. Simples, arrume problema. Como assim? Como assim? Você sabia que tem uma palavra chamada zona de conforto? Quem é que gosta? Eu tenho que agitar com a galera aqui, amiga. Ninguém Quem é que gosta da zona de conforto? Ó, a gente tem bastidores aqui, viu, Bastidores. pessoal? Zona de conforto, é bom ou não é bom? Quem gosta de... Zona de conforto, você ficar na sua casa, de Levante a boinha, mãozinha. Netflix. Quem gosta de série, quem gosta de jogo. Cara, zona de conforto, certo? Por exemplo, se eu falo, nós vamos falar de comunicação. Sim. Se eu pedir aqui pra alguém agora que tem muito medo de falar, vir aqui falar, vocês dão conta ou não? Não vão. Ó, a outra fez assim, não. Por quê? Quer ficar na zona de conforto. Então, o que é arrumar um problema? Aí você fala assim, não, mesmo com medo eu vou. Então, o que acontece? Eu tenho uma frase para a zona de conforto, é o seguinte. A zona de conforto, presta atenção, a zona de conforto. Você vai filmar, filma que vai bom pro corte. Cara, zona de conforto, que você gosta de ficar nela, até porque o nome fala zona de conforto, é igual uma banheira. Imagina uma banheira de hidromassagem. Sabe aquela banheira maravilhosa, assim? Você tá vou até me abaixar. Você tá na banheira de massagem assim, ó. Você tá aqui, ó. Até que assim, tá vendo? Bem quentinho. Aí você fica assim, só que sabe o que acontece? Tá até aqui, ó, quase no teu queixo, só que não é água. É bosta. Sabe bosta? Bosta, aquela bosta mesmo, assim. Eu tô falando que é pra marcar. Você tá numa banheira bem quentinha, mas não é água, é bosta. Então você fica ali. Então você fala assim, cara, até quero sair daqui porque... Nossa, mas tá quentinho demais, lá fora tá frio. Então o que acontece? Pode falar bosta? Pode, Tá bom. claro. Senão você corta. Não. Mas é vontade. sério, o que acontece? Respondendo, para virar sócio do Pablo Marçal, você tem que estar em movimento. Você tem que fazer coisa que é difícil para você. Você precisa fazer coisa que gela a barriga. Você precisa fazer coisas que você não quer fazer. Então, o que acontece? Né? Eu conheci o Pablo lá em 2021, comecei a consumir produtos dele.
Em 2022, 2023, comecinho de 2023, ele lançou um Mastermind, uma mentoria chamada O Conselheiro. Eu entrei nessa mentoria, né? Eu sou da primeira turma, eu sou o primeiro mentorado dessa mentoria do Conselheiro. Fiquei com ele durante o ano 2023 inteiro. Aí depois ele tem lá um plano de acompanhamento, mas eu sempre estive junto. Por quê? Eu falei, cara, esse cara carrega algo e eu quero fazer parte disso. Então, primeiro, sempre estive junto. Segundo, sempre estive em movimento. Não um movimento como deveria ser. Né? Eu também fui muito procrastinador ao longo de muito tempo, poderia ter tomado decisões mais rápido, mas não importa. Então, hoje sou sócio dele, tenho o meu movimento, né? Então, hoje, além de ter minhas empresas tradicionais, hoje eu tenho movimento na rede social, sou palestrante, tenho as minhas mentorias, estou aqui em podcast, então tenho vários movimentos aí. Mas para você andar no meio de gente muito grande, a frase é zona de desconforto, desafios, experiências, coisas que gelam a barriga e fazer aquilo que você não gosta, tá? Aí você rompe. Uau! E muitos dizem que o evento está saturado. É isso mesmo, Wellington? Está saturado? Não tem mais como ganhar dinheiro? Muito bom. Você acha Isso disso? é muito boa pergunta, por quê? Trabalho com eventos corporativos há muito tempo. Já trabalhei com eventos sociais, tive uma empresa disso numa época. Só que sempre lidei com empresas, ou seja, empresas que querem fazer eventos, eu organizando os eventos das empresas. Quando eu entrei para esse ecossistema do Pablo, que é um ecossistema digital, ou seja, presta atenção, um ecossistema digital fazendo lançamentos. Isso o digital explode muito na época da pandemia, né? Sim. Começou a explodir porque ninguém podia fazer as coisas presenciais, inclusive foi uma barreira que passamos, né? Imagina eu com empresa de eventos passar a pandemia. Passei. E não foi a pior época da minha vida, não. Lembra que você perguntou se já quebrou? Não foi na pandemia. Por mais que foi uma coisa que teve muita dificuldade, né? A gente passou por ali, mas começou muito a explodir o digital. Só que o que acontece? As pessoas migraram muito para o digital, só que começou lá em 2024, principalmente, ano passado, um movimento para muita gente sair do digital, não ficar somente no digital, ir para o presencial. Exemplo, grandes players, que são mentores, que têm produtos no digital, começaram a fazer muitos movimentos presenciais. Por quê? Experiência. E hoje, vou falar para a câmera para gerar corte. As pessoas querem contato hoje. Eu falei uma coisa agora há pouco, eu vou falar para vocês. Cursos vendidos na internet ainda é bom? Óbvio que é, mas não é mais aquele hype. Porque na pandemia explodiu, as pessoas vendo coisas online, problema de cursos, né, cursos gravados que muita gente não assiste, então você tem que ter algo que as pessoas prenda a atenção das pessoas, e dá para fazer também com instrução, dá para você fazer cursos que as pessoas vejam, só que a galera quer experiência, a galera quer estar junto. E hoje em dia tem IA, inteligência artificial. Então o que acontece hoje? O atendimento das empresas hoje é feito muito por... Você tem, por exemplo, IA na sua empresa? Para um atendimento? Não. Não tem? É muito bom ter. Eu digo para todas as empresas hoje, coloque um atendimento automatizado de WhatsApp, por exemplo, com IA. Para quê? Para o cliente ter resposta rápida, para ele não ter que ficar perguntando e demorando. Porque acontece isso, né? Às vezes isso aí é melhor até do que ter um presencial. Só que as pessoas querem experiências presenciais. Então, não. Os eventos presenciais não estão saturados, eles estão em alta, porque tudo que você fizer presencial hoje, você gera muita experiência. Quer ver uma coisa? Imagina hoje uma empresa, vou falar uma empresa que quer vender, uma empresa imobiliária, uma construtora que vende imóveis. Eu mesmo fui aqui em São Paulo, nesse ano, em alguns jantares de negócios de uma construtora que ela queria fazer o quê? Vender imóveis para investidores. Como que foi a experiência? Presencial, no jantar. E eu, como organizo eventos corporativos há muito tempo, o que eu falo para as empresas? Você empresário, você que tem uma empresa, você está perdendo de você ter mais clientes ou de você gerar mais experiência para os seus clientes e, consequência, fidelidade deles, porque você não faz evento presencial. Você pode fazer muita coisa, você pode fazer evento de networking, você pode fazer eventos para expor seus produtos, você pode fazer eventos onde você traz uma pessoa, por exemplo, falar hoje sobre IA, sobre vendas. Qualquer empresa pode fazer isso. Você pode pegar qualquer empresa, você mesmo pode chegar hoje, eu sei que você faz seus eventos, né? Mas qualquer empresa hoje pode fazer experiências presenciais. E isso gera muito engajamento do público. Então a sugestão que eu dou para todo mundo é: estude muito sobre isso. Não ache que somente o digital vai fazer você explodir. É uma necessidade, sim, tá? O digital, só que o presencial também. Uau, vocês viram que tá muito bom esse episódio. Eu não trago qualquer pessoa aqui pro podcast.
são pessoas selecionadas e o Wellington, tenho certeza aí que ainda vai entregar muitos bastidores. Vou te interromper e entregar uma coisa que eu não falei sobre presencial. Existiu lá no começo dos anos 2020, 2021, até antes, eu acho, o Érico Rocha. Lembra do Érico Rocha? Sim. É um cara que começou esse movimento do 6 em 7, de como é que é? Que ele fazia o nome do evento dele Não lembro. ele fazia um negócio 6 em 7, lançamento, como é que ele fala? Forma de lançamento. Eu no ano, pesquisa que ano que o Érico Rocha começou. Deve ter sido 2018, 2019, fórmula de lançamento. Então ele fazia o quê? Ele fazia algo para você fazer o seu lançamento digital. Agora, ó que doido. Ele fazia evento presencial, chamava milhares de pessoas para um evento presencial para vender algo para você fazer no digital. Pegou? Ele fazia algo presencial, cara, e levava a galera para experiência e vendia algo, e era muito bom na época, do digital, para as pessoas irem pro digital. Óbvio que ele fazia no digital também, é onde mais explodia, no presencial. Entendi. Doideira, né? Muito. E antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, a FTP Contábil, a contabilidade estratégica para o seu negócio, a Fusion Gestão e administradora de condomínios para uma administração eficiente, aí uma empresa séria, a Vértice AIC aqui, ó, com essa caneca aqui linda, personalizada que eles me presentearam, que é pioneira na área de regularização de imóveis. Ela trabalha fortemente com construtoras e incorporadoras. E também temos um novo patrocinador, que é a CertWeb, o seu certificado digital com responsabilidade. E você sabia que dá para fazer uma videoconferência e ela durar por 5 anos? Eles são inovadores aí nesse mercado. E não pode faltar o nosso apoiador aqui, Doce Amor Festas, que proporciona esse café maravilhoso aqui para os nossos convidados. E para você viver, como o Wellington mesmo falou, a experiência não é só um podcast. É a experiência do por trás da marca. É isso aí. Muito bom. Próxima. Próxima. Olha que ele tá afiado. Faz uma pergunta difícil para mim, vai. Para você é tranquilo. Mas eu quero saber quais 3 pilares fundamentais para transformar eventos em resultados concretos e não apenas um show. Muito bem. Porque você acha que show não dá resultado? Dá resultado, mas se você não tiver intencionalidade, é só um show. O que não acontece? É resultado. O que acontece? Qualquer evento, vamos falar eventos presenciais. Aqui Sim. eu vou falar de 2 vertentes de eventos presenciais para vocês saberem. Eu organizo eventos corporativos há 20 anos. Sempre organizei evento de empresas. E vou dar um exemplo de um evento que nós fazemos para uma empresa. E tem a outra linha que é o seguinte. Hoje em dia, com o digital, começou o mundo de ter muitos mentores, muitas pessoas que ensinam na internet. Então, por exemplo, o Pablo Marçal, meu sócio, é um cara que começou lá atrás, antes da pandemia, e ele é um cara que ensina. Ele fala que ele é o professor mais bem pago da América Latina, um dos mais bem pagos do mundo. Porque ele ensina. Muita gente ensina. Um cara muito grande que começou a ensinar foi o Flávio Augusto. O Flávio Augusto foi um dos primeiros, onde ele fez o geração de valor, né? Isso. Que ele começou a ensinar na internet. Então, o Pablo mesmo, meu sócio, ele fala uma coisa que quando ele falou a primeira vez, eu falei, cara, que doido. Sempre existiram bilionários no mundo, certo? Pessoas muito grandes. Só que nós somos a primeira geração que consegue ouvir os bilionários. Porque antes ninguém ouvia os bilionários, que os bilionários não apareciam. Porque antigamente o que tinha? Só você aprendia as coisas na escola, você aprendia as coisas de casa ou na TV. Não tinha nada, ou enciclopédia, né? Então você não tinha contato com bilionários até 2015. Olha que doideira. E hoje você tem contato com muitos bilionários. Todos os grandes bilionários, eles estão hoje de alguma forma aparecendo, ensinando, porque é o que as redes sociais fazem hoje. Então isso é poderoso demais. Então o que acontece? Quando eu comecei a estar num ambiente ali, né, num ambiente do Pablo, que é um ambiente muito disruptivo, é um ambiente onde se respira o digital, aí existe uma outra vertente que é você hoje ensinar, você ter um braço educacional, e vou falar sobre isso depois, mais no final do podcast. Então eu aprendi uma outra vertente, Priscila, que é o seguinte, não é simplesmente eu organizar eventos para as empresas. Hoje eu ensino pessoas como elas podem fazer o seu evento para dar resultado. Porque eles organizavam, alguém me contratava a minha empresa, vou ter um evento tal, então eu organizava, só que eu não estava responsável pelo resultado do evento. Hoje eu ensino pessoas, empresas, como elas podem fazer o próprio evento. Então, falando sobre ensino, existem hoje pessoas que são mentores, pessoas que são influencers,
Pessoas que estão hoje no mercado ensinando. E essas pessoas podem ter o seu próprio evento. Então, hoje, eu, além de organizar eventos enquanto empresa para outras pessoas, eu tenho meu próprio evento. Eu tenho meu próprio palco. Então, eu vou lá, faço um evento, loto ele, subo no palco e ofereço alguma coisa para as pessoas, certo? Então, vamos lá. Existem as duas vertentes. Número 1, empresa. Eu organizei recentemente um evento em várias cidades do Brasil para uma grande empresa, líder de mercado, não é líder de mercado, mas é empresa muito grande num ramo específico. Olha só, essa empresa é de nutrição animal, tá? Então, o que nós fizemos para eles lá em Florianópolis, por acaso foi lá? Porque eu sou de Floripa, não me falei, mas eu sou de Florianópolis, eu e a Morgana. Estamos aqui em Alphaville, em São Paulo, fazem 2 anos e meio. Então, lá nesse evento que fizemos lá para uma grande empresa lá em Santa Catarina, ele fez o quê? Ele fez um jantar e convidou clientes que são donos de pet shop ou algo afim para estar num jantar de relacionamento. Então, eles fizeram o quê? Um evento que é um jantar. O que tem aí de detalhe? Cara, a galera gosta. Você está convidando as pessoas para estar num bom lugar, um ambiente agradável, comida boa. Então, lá ele fez o quê? Ele fez algo que é uma experiência para os clientes. Ele entregou algo de valor. Você pediu tripé, né? Experiência. Entregou algo de valor e, ao mesmo tempo, ele fez relacionamento para quê? Para ele poder vender algo. Então, vamos lá. O que eu falo para todo mundo hoje? Você quer hoje fazer evento de sucesso? Número 1, você tem que entender muito seu público para saber o que ele quer. Com isso, você coloca experiências para o seu público. Mais uma vez, o mercado lá de cursos da pandemia explodiu. Hoje em dia ele já está mais em baixa. O que está em alta hoje? É experiência. Então, primeiro tripé para você ter evento de sucesso é experiência para seus clientes. Número 2, você tem que conhecer muito bem o seu público para saber o que vai oferecer. Número 3, cara, você tem que ter uma forma muito assertiva de você conseguir vender algo ali ou gerar um valor para depois vender algo posterior, entendeu? Entendi. E você disse que para se tornar esse grande homem que você é hoje, você passou por algumas dificuldades, até mesmo aí... Muitas! Troca de papéis. Como foi o seu casamento, esse relacionamento, empreender em casal? Como que foi isso? Isso é muito legal, por quê? Você empreende em casal, Priscila? Agora sim. Agora sim. Uma época não. Quem mais aqui empreende em casal? Não? Ninguém? É que a maioria do pessoal está solteiro aqui. Por enquanto. É que eu perguntei antes, né? Vai dar jeito nisso. Então, o que acontece? Muitas pessoas empreendem em casal. E as pessoas perguntam assim, Wellington, ou mesmo para Morgana, né? É bom empreender em casal? Maravilhoso. Desde que você sabe como fazer. Qual que é o problema? Eu e a Morgana estudamos, Priscila, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre várias coisas há 25 anos. Desde que nós nos conhecemos, a gente estuda e pratica. Mesmo assim, a gente só foi descobrir alguns problemas que eu e a Morgana descobrimos problema que nós tínhamos somente no ano de 2021. Então, depois de 21 anos juntos, que a gente foi descobrir algumas coisas que nós tínhamos de problema no relacionamento. 13, então vamos ver. Precisa ainda 8 ou dá pra encurtar? Não, mas olha só, Priscila, o que eu tô falando? Não é sobre tempo de casamento somente. Falei que desde que eu conheço a Morgana, nós conhecemos no ano 2000. 21 anos, nós estamos 20 juntos há 25. Estudando sobre mentalidade, sobre Deus, sobre perdão, sobre prosperidade, desbloqueando muita coisa a gente estudou. Mesmo assim, a gente só foi descobrir alguns problemas no ano de 2021. Quando a gente estava no pior momento do nosso relacionamento. Chegou um dia, a minha bela esposa pensou assim, vou me separar desse cara. Só que como a gente tem Deus muito forte como o pilar do relacionamento, passou pela cabeça dela e ela, opa, peraí, tá errado isso aí. Onde ela foi buscar ajuda. Então, na época, a gente já seguiu o Pablo Marçal e ela foi numa imersão que o Pablo tem e lá ele descobriu um probleminha. Papel trocado no relacionamento. Agora eu vou falar pra você que tá vendo isso. O que é papel trocado no relacionamento? Hoje em dia, 90% dos relacionamentos estão com problema de papel trocado. Maior e menor grau, certo? O que é isso? Hoje em dia, a maioria das mulheres estão muito viris, muito fortes, muito independentes. E, ao mesmo tempo, do outro lado, tem homens muito fracos, muito passivos e que faltando um monte de características ali. Então, vou falar algumas coisas que Wellington, agora é o momento de abrir o coração. Podia botar a musiquinha de fundo. Não, brincadeira. É porque é papo sério isso aqui. Sim. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Esse é um papo muito sério, por quê? Porque eu vou falar algumas coisas que eu descobri que eu era muito ruim. Isso ferrou ao longo do tempo no nosso relacionamento.
Muitas coisas que eu passei na vida, que eu tive problemas, foi por conta disso. A Morgana, minha esposa, né, ela vai vir aqui um dia no podcast, vai contar a história dela, mas resumindo, ela passou, né, viveu uma infância com um lar muito desestruturado, e por ela passar muitas coisas lá com o pai muito autoritário, ela falou assim, cara, eu não posso depender de homem, porque a minha mãe sofre. Então, se casar e sofrer, eu tenho que ser maior que um homem. Por quê? Porque se eu for igual a um homem, eu vou sofrer. Então, ela se torna muito pau na máquina. A Morgana trabalha desde os 12 anos. Então, ela pega, se torna uma mulher muito independente, achando que não pode depender de homem para nada, porque ela foi a infância que ela viveu. Consequentemente, quem que ela atrai? Quem que uma mulher que é muito viril, muito independente atrai, Priscila? Vai, fala. Várias coisas. Não, ela vai atrair um homem mais fraco que ela, um homem menor que ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Então, nesse caso, aí que entra a questão... Então, você era o mais fraco. Já vou falar o que é o mais fraco, você vai entender. Lembra que você perguntou se a falta do meu pai tinha trazido algum problema na época de empreender? No começo, não. Só que ao longo da vida, sim. Por quê? Eu cresci sem meu pai, então eu cresci sem a referência masculina. Então, eu fui criado pela minha mãe. Minha mãe é boazinha demais, uma santa, quer agradar a todo mundo e tá tudo bem, é o papel da mulher. Só que o que acontece? Criado pela mãe, aí tinha junto as irmãs, muitas vezes com tia, com a avó, então tive muito a criação do lado feminino, que é maravilhoso por umas coisas, só que falta aquele negócio de pau na máquina, sabe? Então, como que eu me desenvolvi? Eu era um homem que não sabia falar não. Eu queria agradar todo mundo, eu era bonzinho demais, eu não tomava decisão, eu era procrastinador e eu não gostava de confronto. Lá atrás eu falo, meu Deus, olha, eu sou uma maravilha, nunca briguei na escola. Nunca, tá errado. Então, o que acontece? Isso ferrou muitas vezes a minha vida ao longo da minha vida eu passei muitos problemas. Exemplo, eu não sabia falar não. Então, a pessoa pedia dinheiro emprestado, eu prestava. Porque eu não sabia falar não. Na época que eu terminei uma sociedade, lembra que eu falei durante 16 anos, eu ia continuar com sócio porque eu não queria falar não para ele. É muito forte isso. Então, ao longo do nosso relacionamento, o que aconteceu? A Morgana foi cada vez tomando as decisões, tomando a frente, tanto na empresa como no relacionamento. E eu cada vez mais me diminuindo. Porque eu falava assim, você quer tomar decisão? Continua, pra mim tá bom demais. Minha zona de conforto tá maravilhosa. Então qual que é o problema? Porque chega uma hora que dá merda. A corda vai estourar sempre do lado da mulher. Porque ela cada vez faz mais, decide mais, e ela não consegue parar. E ao mesmo tempo o homem cada vez fica mais confortável. Então, para terminar, o que acontece hoje? Hoje, a maioria dos relacionamentos estão assim. As mulheres estão muito tensas. Vou repetir para o quarto ficar bom. A maioria dos relacionamentos hoje está dessa forma. As mulheres estão muito tensas e os homens muito relaxados. Os homens estão de boa. Tá bom assim a vida. E as mulheres, não, vamos para cima, vamos lá. E eu carrego sacola, meu marido não precisa fazer isso. Eu que troco a lâmpada porque ele é lento. Então, se você, minha senhora, está vendo isso, se você tem um marido em casa que não troca a lâmpada, que você tem que encher o saco para ele fazer as coisas, tem problema por aí. Do seu lado e do lado dele, entendeu? Resultado, a gente foi atrás, né? E a gente descobriu isso, eu e a Morgana, tivemos a consciência junto e começamos a trabalhar. Então a gente começou a trabalhar isso e hoje ajudamos muitos casais a empreender juntos, inclusive. Porque daí, se você não tem essa clareza, Priscila, na hora de empreender junto, ó. Nossa, mas assim, entendeu? Você falando, parece ter sido fácil. Fácil demais. Mas assim, só por alguns itens que você falou de não saber falar não, de ser procrastinador, por tantas coisas, foi uma desconstrução muito séria, muito severa. Você falou a palavra certa. Desconstrução do lado da mulher. Presta atenção, é desconstrução do lado da mulher e construção do lado do homem. Eu e a Morgana estamos escrevendo 2 livros. Muito possivelmente, o nome do livro dela vai ser alguma coisa com desconstrução. Desconstruir. Uma mulher que ela construiu, que não é a mulher real. E o homem tem que ser construído. Você falou a palavra certa, por quê? Porque não é ter a consciência. Presta atenção. Não é num evento que você pode descobrir e ter a clareza, mas você não vai mudar estando numa imersão, não é numa semana, não é num mês, talvez não é num ano. Porque você vê a vida inteira desse jeito. Então é uma construção diária. Quando os casais, Priscila, geralmente, isso que é doido, geralmente é a mulher que toma essa consciência. Porque é a mulher que está esgotada. Porque o homem está de boa. Lembra que eu falei que eu fui criado no interior e se foi bom porque eu fui pau na máquina? Nunca faltou esse trabalhador, provedor, nunca. Nunca faltou isso. Mesmo assim, a Morgana sofreu muito comigo. E ao mesmo tempo sofria com ela. Então foi fácil? Não, foi difícil demais. Ele passou muita coisa complexa, mas ao mesmo tempo, então, você precisa primeiro ter a consciência. Segundo, não andar sozinho. Qual que é o código que todo mundo passa? Que
que eu passo para todo mundo. Não ande sozinho, porque você, mulher, precisa andar com outras mulheres e o homem com grandes homens. Sabe por que a gente mora em Alphaville? Quando a Morgana veio em 2021 no Método IP, ela falou o seguinte: eu preciso que o meu marido esteja no meio de grandes homens, porque é aí que ele vai mudar. Então o que acontece? Eu hoje ando com muitos homens pau na máquina, a Morgana anda com mulheres, né, extremamente femininas e a gente ajuda muitas pessoas nisso. A Morgana tem as mentorias dela para mulheres, né? A gente tem as nossas mentorias. O que eu faço? Eu pego a galera que é homem e trago para o meu lado e falo: amigo, vamos lá que agora você vai virar pau na máquina. Você vai ser fazedor, você vai tomar decisão, você vai para cima, vai comer quina de parede. Então não é uma transformação simples, mas ela é possível. E qual foi a sua principal renúncia nesse processo? Cara, a principal renúncia que eu tive foi o seguinte, de ficar na zona de conforto. Porque assim, a Morgana sempre fazia tudo, tomava decisão e por mais que eu trabalhava, nunca faltou trabalhar, você entende? Mas hoje muitos relacionamentos faltam. Às vezes a mulher trabalha muito mais que o homem. E olha só, eu não estou falando dessa questão que a mulher precisa ou não trabalhar menos ou mais. Não é sobre isso, tá? É questão de consciência. É óbvio que, por exemplo, minha mãe teve que se virar, meu pai morreu, minha mãe foi o homem, foi a mulher, foi tudo. E muitas mulheres estão vendo isso e falam: meu Deus, mas eu nem marido tenho, eu, sei lá, sou divorciado, meu marido... Não importa, óbvio que você tem que ser pau na máquina, mas é muito mais difícil, entendeu? Vai ter que ter os dois lados. Só que hoje tem pessoas que são casadas, então primeiro é consciência, a renúncia que eu tive cara, eu tive que renunciar a uma vida confortável. Não é sobre ganhar ou não ganhar dinheiro, é sobre, cara, eu tive que ir pra frente, tive que enfrentar meus medos. Então, por exemplo, esse ano de 2025 é o ano que eu coloquei no papel, o ano de 2025, que é o ano de eu fazer da minha esposa uma rainha. Eu decretei lá no começo do ano. Esse ano eu ando de fazer minha esposa uma rainha. Pergunta se é fácil? Não é. Mas eu estou na construção, estou no processo. E hoje ajudamos muitos casais nisso também, entendeu? Legal. E deixa as suas redes sociais, fala um pouco aí da sua mentoria, do seu evento. Sim. Muito bom, vamos lá então, que isso vai ser brabo demais. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de falar disso. Você hoje está aqui com o seu podcast, certo? Foi fácil para você começar a falar, você começar a comunicar? Porque a gente nem falou de comunicação aqui, mas eu vou falar. Não, mas vamos falar, vou chegar nesse ponto. Então? Vou. Mas já antecedendo, o meu perfil, ele é analítico. O perfil analítico é um perfil de mais detalhe, até mesmo pela contabilidade. Eu fui muito mais analista, de olhar os números, de ter ali tudo muito certinho. Então, para o contador, para advogado, é muito difícil ter um perfil comunicador, uma pessoa que arrisca muito, porque a gente aprendeu ali, foi moldado a fazer tudo perfeito, tudo certo. Não pode ter uma vírgula errado. Se o banco é 1.011 centavos, o 11 tem que estar batendo 11 centavos, não pode ser 12. Então, a gente aprendeu a ser assim, eu aprendi, me moldei. Então, quando eu comecei a empreender, há 2 anos para cá, que eu busquei o autoconhecimento, eu vi que eu precisava falar, eu precisava comunicar, porque hoje a internet é a maior rua de publicidade do mundo. Se você não está nela, você está fora dela. Então, eu precisava me inserir, porém, sem essa habilidade. Mas você só fica bom se você fazer e treinar. Então eu treino, mesmo não sendo hoje a comunicação o meu principal pilar, minha qualidade, eu treino até ficar boa. Então é isso, nem sempre o que você vai fazer é a sua maior habilidade, mas você precisa colocar o seu produto na internet. Bom demais. Existem pessoas que estão morrendo porque os bons estão se calando, falando em comunicação. Existem pessoas se suicidando porque não tem cristão na internet falando da Bíblia. Então, hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente tem um alcance muito grande. E por que você está calado? Então, a comunicação vem de contra. Então, o meu propósito, embora não seja o meu perfil, mas é o que eu venho desenvolvendo. E se eu estou desenvolvendo, você pode desenvolver. Olha só, falando, você pediu o meu Instagram é o well.moreira1, well de Wellington, well.moreira1. O que eu falo lá? Muita coisa. Sobre comunicação, sobre mentoria. Eu falo muita coisa lá e é óbvio, né, que agora estou lá com meus eventos, eu vou falar disso. Agora, nós estamos em outubro, né? Vai em outubro? Vai em início de novembro. Tá bom. Mas o que acontece? Eu tenho meus eventos, né? E se você me seguir lá, você vai ver a próxima data. E um evento que eu tenho, eu falo exatamente sobre isso, sobre eventos, sobre mentorias e sobre comunicação. Então, a gente ensina as pessoas, primeiro, o poder que elas têm, que é a capacidade de comunicar.
Então você tem esse poder e você às vezes não está usando ele da forma correta. Wellington, você está falando para as pessoas serem palestrantes? Não, estou falando para você saber adequar sua comunicação. Às vezes, Priscila, você tem que saber ficar quieto, ouvir mais, fazer pergunta. Isso é saber comunicar. Só que do outro lado, tem pessoas que sempre estão quietas e nunca abrem a boca e não aparecem. Consequentemente, perde a oportunidade. Então, nós ensinamos muito sobre isso. Cara, a gente gosta de destravar pessoas em comunicação. Por quê? Porque eu tive um grande aprendizado, estando junto no ecossistema do Pablo, sobre comunicação. Principalmente a comunicação assertiva no networking. Você saber se adequar ao ambiente de networking, que eu ensino muito sobre isso também. Mas você também ser ativo na rede social, usar esse canhão que é a internet para você ganhar dinheiro. Então a gente fala muito sobre isso. E ao mesmo tempo, claro, né? A gente falou um pouquinho sobre eventos. Eu ensino as pessoas a terem o seu próprio movimento. A Priscila tem o movimento dela. Por quê? Você está vendo um podcast que era a Priscila. A Priscila está na rede social. A Priscila dá palestras. E a Priscila faz o próprio evento e dá palestra no próprio evento. A Priscila ensina. Então isso é um movimento, você sabe? Então tudo isso que eu falo. Se você segue o Pablo Marçal, já ouviu ele fala assim, vai ensinar, vai transbordar. Você já ouviu, mas não sabe como. E eu ensino como. É isso que a gente faz lá no nosso evento. Que legal. E assim, as pessoas assim ficaram um pouco saturadas com questões de mentorias, principalmente de Alphaville, porque tem muita promessa e pouca entrega. Você falou que ajuda casais, que faz e acontece. Isso é verdade? É um diferencial de vocês? Vocês estão juntos mesmo? Pegam na mão? Ajudam a alavancarem os negócios? Sim. Como que é isso? Como que é a sua mentoria? Uma pergunta muito boa, por quê? Porque com a questão da internet, tem muita gente que fala assim, não, o mercado está saturado. Isso é uma pergunta que todo mundo... É uma resposta que todo mundo dá ou uma pergunta que as pessoas fazem. Nossa, mas tal coisa não está saturada? A frase é, enquanto tiver 200 milhões de pessoas no Brasil aí, e a grande maioria é pior que você, nada está saturado, vai por mim. Então, o que acontece? A gente hoje vive uma revolução da educação. Olha só que doido. Eu não falei para você aqui nesse podcast que nós somos a primeira geração que pode ouvir os bilionários. Nós temos contato com bilionários. Agora, antigamente, a gente só tinha o que de informação? Ou a escola, ou, óbvio, em casa, criação da escola, dos pais em casa, mas muita informação via televisão. Hoje em dia, você pode ter acesso a muitas outras coisas. Então, assim... Que uma coisinha básica, Priscila. Hoje, tudo que você quiser fazer, você tem o YouTube. Você hoje, eu mesmo, falei, nossa, eu vou aprender a fazer um bolo. Estou dando um exemplo aqui. Vou falar no YouTube como fazer um bolo. E ver o vídeo e faz, entendeu? Então, as coisas são muito acessíveis hoje. Então, por que hoje as pessoas não aproveitam esse canal para elas estarem transbordando algo que elas sabem? Então, eu, Priscila, estou no ecossistema do Pablo Marçal e nós somos incentivadores das pessoas falarem e multiplicarem o conhecimento dela. Mas você está certíssima. Do mesmo modo que na internet hoje você falou assim, nossa, mas existem muitos mentores que não entregam. Qual que é a diferença de você ir lá contratar uma empresa de contabilidade e uma faz e outra não faz? Nenhuma. É que ele cria aquele estereótipo dizendo que na internet existe... Cara, na internet, no mercado tradicional, existem bons e maus. Existem os que entregam, os que não entregam. Simples assim. Então você não pega... Quem de vocês aqui que nunca indicou ou pediu indicação de um mecânico de confiança? Aí o outro, não vou indicar o mecânico aqui que ele pode fazer errado. Claro que pode. Então, primeiro isso, tem essa questão um pouco de crença, mas você está correta. Muitas pessoas vão lá e elas começam, às vezes está andando com umas pessoas e elas, às vezes, a pessoa não entrega aquilo que foi prometido. Isso acontece em qualquer negócio. Agora, existe o outro lado, Priscila, sabe qual é? Muitas pessoas não fazem o que precisa ser feito, não tem o resultado que acho que deveria ter e às vezes colocam a culpa em quem está ensinando. Então o que acontece? Os dois lados existem. Você tem que pegar muita referência. Você tem que, por exemplo, eu coloco muito depoimento. Eu pego depoimentos e coloco lá nas minhas redes sociais, na página de vendas do meu site, porque as pessoas que foram no evento e gostaram, entendeu? Agora, o que eu falo assim, quando a pessoa, vamos supor que você vai andar comigo hoje. Wellington, eu gostei de você, eu quero andar com você de alguma forma. Eu tenho meus eventos, as minhas mentorias. Quando inicio uma mentoria, sabe o que eu falo para todo mundo, para os mentorados? Eu não sou só babá. Essa é a primeira frase que eu falo. Segundo, tem gente que fala assim, Wellington, você garante que eu vou ter resultado? Daí eu falo assim, não. Zero garantia que você vai ter resultado. Daí a pessoa olha para mim assustado, sabe o que eu falo para ela? Você garante por acaso que você vai fazer tudo aquilo que eu mandar você fazer? Desculpa, que eu disser para você fazer?
Você vai dar o máximo de você? Eu vou dar o meu máximo. Agora, se você consegue garantir, não. Então, como que eu vou garantir resultado? Entendeu? Então, a grande maioria das vezes acontece isso. As pessoas, às vezes, não têm um resultado que elas deveriam ter ou que elas imaginaram que poderia ter e, às vezes, elas se frustram e, às vezes, culpam o outro lado. E, às vezes, elas têm razão. Às vezes, não. Às vezes, depende dela. Mas sempre assim, pega referências, né? Veja a pessoa que você está andando, veja depoimentos na rede social. Sempre vai por esse lado, tá? Legal, isso é importante porque às vezes as pessoas acabam não acreditando e é importante saber o que ele vai entregar. Já é um sócio do Pablo Marçal, casado há muito tempo, teve as suas dificuldades, não chegou aqui falando que foi tudo um mar de rosas. Não, meu Deus. E a gente precisa disso, de pessoas verdadeiras, aqui para revelar os bastidores. Acabei de falar aqui para você, você que está ouvindo aqui, talvez é casal, eu tô falando sobre isso. Eu acabei de falar que eu era lá atrás um homem banana. A Morgana fala, mas tu não fala isso. Não, eu falo isso justamente assim para... Inclusive, eu acho que eu vou escrever um livro, tá? Exatamente com um tema assim. Então, a gente fala isso, mas para chamar a atenção. Só que assim, estou sendo vulnerável com os meus erros, com os meus... Sempre, óbvio que eu sempre... Olha que doido, eu sempre fui uma pessoa no relacionamento. Cara, muito... Tô com a minha esposa há 25 anos. Desde que eu vi ela a primeira vez, dei um beijo nela, quando a luz dos olhos meus, nunca mais mesmo, a gente não namorando na época, nunca mais fiquei com pessoa nenhuma. Então eu sempre fui muito fiel, muito correto com essas coisas, entendeu? Então o que acontece? Por que eu falo isso? Porque existem valores que a gente não quebra. O resto são problemas que a gente tem e vai arrumando no resto do caminho, entendeu? Legal. E olha, você sabe, né, que a gente tem um quadro fixo aqui? Não. Qual que é o quadro fixo? Por trás da porta. Como é que é isso por trás da porta? Onde a gente fecha a chave e acessa o que está por trás ali dos bastidores, aí por trás ali do CNPJ, o que tem nesse CPF. Mas antes, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, FTP Contábil, Fusion Administradora de Condomínios, Vértice AIC, CertWeb e nosso apoiador aqui, Doce Amor Festas. Vamos lá? Bora! Preparado? Nasci preparado. Qual foi o momento mais escondido, aquele quase perdi tudo, que hoje você reconhece como uma virada na sua vida? Eu sempre falo... Vai ter uma pergunta assim, qual foi a pior cagada que você fez? Vai ter uma pergunta assim, não? Não. Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. Qual foi a pior cagada que você fez? É quase isso aqui. É quase isso, então eu vou responder. Pode responder. Cara, a pior coisa que eu passei na minha vida foi quando eu deixei minha esposa sofrer. Quando ela estava sofrendo e eu, por ser uma pessoa que não gostava de tomar decisões, deixei ela continuar sofrendo. Nesse processo que a gente viveu, que foi o pior momento do nosso relacionamento, que surgiu lá, começou em 2017, 18 mais ou menos, e daí foi culminar em 2021, chegou um momento que imagina você a tua esposa chegar na tua frente chorando, do jeito que eu nunca vi ela chorar, ela fala assim, cara, por que você está deixando sofrer? Eu não aguento mais. Por conta de uma empresa que a gente tinha, que a gente estava com uma empresa uma época, foi quando ferrou o nosso relacionamento, mas é óbvio que a empresa só foi o potencializador daquilo que a gente tinha interno, mas foi um gatilho. Então chegou um momento que ela sofria muito, entendeu? Então o pior momento foi ela chegar, chorar pra mim, minha esposa, falar assim, eu tô sofrendo muito, até quando você vai deixar eu sofrer? Só que não era coisas que eu tava fazendo de mal para ela, é decisões que eu não tomava. Decisão de não fechar a empresa, não dar empresa, não fazer alguma coisa, então eu estava deixando a minha esposa sofrer. Então a pior cagada que eu fiz na minha vida foi deixar a minha esposa sofrer por coisas que eu deixei de fazer, por ser procrastinador, por não tomar decisão, por não tomar frente das coisas, entende? Então essa foi a pior cagada. Por isso que você perguntou, nossa, Hélio, qual resultado será para as pessoas hoje? E eu, a gente passou muita coisa enquanto casal, enquanto relacionamento. Só que a gente passou isso. A gente entendeu o problema, a gente alterou tudo, mudamos a rota e a gente ajuda muitas pessoas nisso hoje. Então a gente vivenciou, sabe? Sim. Então minha pior cagada na vida foi deixar minha esposa sofrer porque eu era um bosta de um homem. Forte. Se pudesse abrir uma porta e revisitar você 10 anos atrás, o que diria para o Wellington que ainda estava construindo? Deixa de ser procrastinador, toma a decisão rápido, fale não para as pessoas, não fique em cima do muro e pense muito mais na sua esposa do que em você mesmo. Qual foi o maior risco que você tomou e que, olhando para trás, fez toda a diferença?
Olha, o que acontece? Eu peguei em 2020... Nós estamos que ano, gente? 2023 a gente saiu de Florianópolis e mudamos aqui para Alphaville, tá? Então foi uma virada de chave completa na nossa vida. Só que a gente não veio para cá de uma situação assim que é, nossa, é a última coisa que eu... Muita gente às vezes não tem nada para fazer, a última saída é fazer. No nosso caso não, a gente estava numa vida muito boa, tinha vendido numa empresa, relacionamento estava bom, dinheiro, e a gente decidiu mudar aqui para Alphaville. Então a gente queimou a ponte que a gente acabou de atravessar. Tudo que eu podia ter de coisas que podia me tirar energia, eu deixei para trás, tudo. Então, eu estou falando decisão mesmo de vir para cá, uma mudança de rota. Não que a nossa vida estava ruim, estava muito boa mesmo. Então eu não sei o que eu vim fazer aqui, gente, arrumar problema para mim. Mas no fim é isso, tá? Foi tomar a decisão muito difícil de estar junto num ambiente que eu sabia que ia fazer eu crescer muito. O que ninguém vê por trás dos eventos milionários? Qual trabalho silencioso te levou até ali? O que acontece? Fazer as coisas sozinho, você consegue. Só que vai demorar muito mais, você vai errar muito. Quando você tem instrução de quem já chegou onde você quer chegar, é muito mais rápido e o caminho se torna muito mais curto. Então, o segredo por trás disso está nisso aí. Ande junto com pessoas que já estão onde você quer chegar. Então, nossa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um evento, eu quero lançar minha mentoria, eu quero, sei lá, andar junto, eu quero ter um resultado que eu ainda não tenho. Colhe em quem já tem, que ele já sabe o caminho e vai te dar os atalhos. Qual foi o maior conselho que o Pablo Marçal, olhando nos seus olhos, te deu? Deixa eu ver se eu posso falar um. Ele falou assim: case no papel com a sua esposa. Você não era casado? Eu tô com a minha esposa há 25 anos. Eu e a Morgana estamos juntos há 25 anos, ok? Sabe, faz quantos anos que nós casamos no papel, o papel passado? 2 anos. Para a senhora que está fazendo as contas, para a senhora e para o senhor, sim, eu fiquei 23 anos enrolando. Não enrolando, sempre foi junto, casado, sabe? Mas que ele morando juntos, não oficializado. Então, um dia, numa reunião privada, somente eu e o Pablo, ele me falou muita coisa de negócio, mas ele falou assim: Wellington, vá casar com sua esposa no papel. Eu falei assim: por quê? E eu já tinha essa consciência fazia muito tempo, tá? Mais de 10 anos eu sabia a importância espiritual do casamento. Não foi um casamento religioso, passar o papel. Eu entendia isso, só que a procrastinação não deixava fazer. Aí o Pablo falou: vá casar com sua esposa, que a sua esposa é insegura. Eu falei: o quê? A Morgana é insegura? Nunca! Ela é insegura. Essa é coisa inconsciente. Então, o maior conselho que ele me deu foi: cara, vá lá amanhã no cartório, essa semana você consegue pegar e casar. Resultado, foi aquela semana, no cartório, a gente foi lá, passou o papel e a gente casou. E hoje, olha que doido, eu já casei muita gente, Priscila. Não de ser um pastor, não é isso, mas de fazer as pessoas marcarem a data, que muita gente tá junto. E ok, mas você falou: cara, marca a data, casa com a tua esposa, sabe por quê? Ela é insegura ainda. Então eu fui entender, eu entendi que eu tenho que fazer a minha esposa uma rainha, eu tenho que dar segurança. A principal coisa que o homem tem que dar para a esposa é a segurança. E eu não ter o papel passado mostrava insegurança. E vou fazer um recado, para você que está vendo isso aí, pode ser que você está cutucando, né? A esposa está cutucando o marido está ouvindo. Vamos lá, esse é recado para você, meu jovem. Qual é a data? Essa você vai gostar, vai ser boa demais, sim. Qual é a data que você vai pegar, deixar de ser menino, virar homem e pedir sua esposa em casamento? Só no cartório, assinar um papel, só isso. Não estou falando para... Há muita gente procrastina, né? Não, mas é que eu vou gastar milhões com o casamento. Tudo bem, casa depois, faz uma festa. Qual a dificuldade de ir no cartório com 2 testemunhas, ver a data, daqui a 3 dias, volta lá, 2 testemunhas, assina o papel e está casado. Sabe por que eu falo isso? Olha só, você está vendo aqui isso aí? Você tem carro? Não? Você tem carro? O carro está no seu nome? Não está no seu nome? Está no nome de quem? Ah, não, tudo bem, nome da... Ok, mas vamos supor que você está aqui, você é homem e tem um carro. O carro está no seu nome, né? Engraçado, você tem um carro e está no teu nome, e a tua esposa não está no teu nome, a tua esposa está no nome do pai dela ainda. Loucura, hein? Vai deixar a esposa no nome do pai dela ainda ou vai tomar posse, entendeu? Pega esse recado. Hein? Forte, hein? Só coisa forte. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer você que ficou até aqui e assistiu esse episódio. Eu quero que ele fale ainda uma frase para deixar aqui registrado. Mas muito obrigada. Compartilhe, siga o nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Eu sempre falo para você não deixar essa mensagem morrer, porque ela pode salvar muitas pessoas, pode salvar casamentos, podem salvar homens aí que estão procrastinando, como bananas, como o próprio Wellington mencionou.
empreendedores que têm suas dificuldades. Então, assim, compartilhe. Isso é algo precioso que a gente faz aqui. Muito obrigada. E o Wellington, deixa aí uma frase para quem está assistindo. Essa frase aqui é o seu legado. Esse podcast vai ficar aí por muitos anos e você vai poder assistir e vai ver a sua frase. Olha, somente o esforço, ele é determinante. Sim, se você hoje pegar e não tiver esforço nas coisas que você for fazer, você não vai ter resultado. Mas somente o esforço não vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Você precisa de novas habilidades. Então, o que eu falo? Saia da zona de conforto. Instale novas habilidades. Esteja com novas pessoas. Aí sim você começa a romper. Então, aquele exemplo, né? Nossa, só acordar cedo vai fazer mudar de vida? Não, porque senão o padeiro acorda 4 da manhã e estaria todo mundo milionário. Entendeu? Então, o que acontece? Precisa muitos drivers mentais. Então, primeira coisa não ande sozinho. Aí vou usar essa mão aqui. Você precisa primeiro estar em novos lugares, porque em novos lugares você vai conhecer novas pessoas. Novas pessoas vão te dar novas ideias. Novas ideias colocadas em prática, novas ações. E novas ações geram novos resultados. Então, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Então, não ande sozinho. Mas uma outra coisa que é muito importante, que isso eu acho que faz total diferença. As pessoas são muito procrastinadoras. E às vezes a procrastinação é por causa de um medo, de um bloqueio, de uma trava. Então, eu fui muito procrastinador a minha vida inteira. E quem tem muito sucesso, a pessoa tem uma característica. Ela é fazedora, ela é pau na máquina. Pessoa que tem sucesso, que ela não espera, ela vai para cima. Então, você que está vendo isso, não espere, vá para cima, faça o que precisa ser feito, não ande sozinho, porque sozinho é muito mais difícil. Você precisa de alguém que te ajude, precisa de alguém que te coloque pressão. Então, hoje tome decisões difíceis, esteja com pessoas melhores que você e não procrastine nada, haja rápido. Aí você pode ter muito, mas muito sucesso mesmo em qualquer área da vida. Uau, muito obrigada. Até o próximo episódio.